A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vocês vão ver um vídeo agora, um vídeo muito forte. Irmãos, mais uma vez, um pastor da Presbiteriana, né, irmãos? A gente tem visto de outras igrejas, Aliança de Cristo, Assembleia de Deus, né? Só que agora um pastor da Presbiteriana, irmãos, confronta a congregação cristã no Brasil, mediante esses tópicos que foram aí colocados para nossa querida Irmandade internamente, né, irmãos? E um desses tópicos diz a este respeito que este pastor fala sobre o batismo. Eles estão preocupadíssimos com o batismo da congregação. Algo espantoso está acontecendo, irmãos. Algo está incomodando pastores, presbíteros, críticos, irmãos, até pessoas que estão no nosso meio está sendo incomodado. É forte esse vídeo, viu, irmãos? Muito forte. Eu vou colocar esse pastor, ele dizendo que a congregação é uma seita. Ele diz alguns pontos que é sua opinião sobre a congregação. Eu vou colocar a opinião dele e vou colocar alguns vídeos e depois vou colocar o vídeo da congregação. Vamos analisar com a voz desse pastor os demais vídeos e nós vamos chegar aí a uma conclusão, o que é a congregação. Isso é para todos que for ver esse vídeo, ver qual é a diferença, irmãos. Se eu estivesse aqui falando com a minha própria voz, poderiam falar, irmão Paulo, ele faz vídeo em defesa da congregação, em defesa dos anciãos. Ele é um idólatra, ele está idolatrando a santa que é a congregação. A igreja não é santa porque ali é composta de membros, composta da Irmandade. E a Irmandade está ali para perfeição. Sabe quando nós vamos ser perfeitos? Quando nós estiver já indo para a glória. Aí sim, Deus leva quando você já estiver quase perfeito. Que aí este mundo não te pertence mais. Vou colocar, irmãos, esse vídeo desse pastor, né, que chama ele de pastor Nicodemos, né? Ele até tirando a barba, acho que parece um pouco o Cláudio Massola. Mas ouve o que esse pastor diz. Lembrando, irmãos, há uns tempos atrás, nós da congregação fomos chamados de pescadores de aquários. Que nós gostava de ir na igreja dos outros pescar. Só que agora, mediante a congregação está na mídia, eles saber já quantos membros tem a congregação, quantas pessoas os batismos nós estamos colocando, tudo que eles falavam contra a congregação faz de bem, congregação não cobra, congregação não paga cantores gospels, congregação não vende livros. O que a congregação faz é pegar a coleta e investir em templos, conforto e, primeiramente, a obra da piedade, que é ajudar o pobre. Vamos ver este vídeo para vocês tirar análise dos demais vídeos para vocês ver quem é seita, quem é exclusivista, quem é a igreja que fala que só ela salva. Vou mostrar com vídeos, não eu falando. Ouve só. Essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 2022, ano passado, com que eu concordo inteiramente, uma vez que, infelizmente, a CCB tem algumas práticas que são características de seitas, como, por exemplo, compreensões equivocadas a respeito das Escrituras, dizendo que a Escritura contém a palavra de Deus,
A cristologia no batismo parece fazer uma divisão entre as duas pessoas de Cristo, uma vez que o nome de Cristo é mencionado duas vezes, e também o seu exclusivismo, que dá a entender que fora da CCB não há possibilidade de salvação, e que a verdade só veio à luz com a fundação da CCB pelo trabalho de Luiz Francescon. Por tudo isso, a IPB não considera a CCB como sendo uma igreja genuinamente evangélica e recomenda que todos os que vêm da CCB para a IPB sejam batizados depois de fazer sua pública profissão de fé. Essa é a minha opinião. Com tudo isso, a IPB não considera a congregação uma igreja bíblica, né? Considera ela uma igreja herética, né, irmãos? Veja bem, ele diz uma fala, o pastor, em que a congregação se acha a única que salva. Por quê? Nós, membros, sabemos que na congregação é pregada a salvação de alma. E quando Deus dá na boca do servo de Deus a salvação de alma, ele diz: se você sair daqui e for para outro lugar, você não vai se salvar. Quando ele fala esta frase, irmãos, não necessariamente ele está se portando a outra denominação. Ele está dizendo outra parte, no mundo. Ele quer dizer, se você sair daqui, for para o mundo, você não vai ter a chance de se salvar. Porque lá no mundo, as coisas são difíceis. Logicamente, se fosse para falar de outra denominação, não iria falar. Sabe por quê? Porque quem sai da congregação e vai para outra igreja é bate e volta. Eles vão e retornam. Porque a congregação pode ter seus erros, pode ter povo, né, o ser humano erra. Mas colocando a congregação no nível dessas igrejas, né, que vocês estão vendo aí, que querem a todo custo, né, não ter conteúdo, né? Não é conteúdo. Se fala pessoas, né? Eles querem ter um maior número de pessoas. Eles, tanto faz se anda certo ou anda errado, eles querem ter quantidade. Essa é a palavra que eu quero expressar para vocês, né? Que não veio à mente. Eles querem ter quantidade. Eles não querem ter qualidade. Qualidade de quê? Qualidade de servos de Deus, que vai ali com o intento só de agradar a Deus, sem olhar o erro do teu irmão nem da sua irmã. E ainda mais, aqueles que vão na congregação com o intuito de agradar a Deus e ainda tem o amor no coração de abraçar os seus irmãos, está fazendo mais ainda. Irmão, que além de estar agradando a Deus, ainda está juntando o povo, ainda está abraçando, ainda está passando amor para o povo. Então, pastor Nicodemos Trechos, né? Veja bem, a congregação cristã no Brasil, você está dizendo que ela é seita, ela é uma igreja herética, né? E você considera a sua opinião, logicamente. Você está dando a sua opinião, pastor Nicodemos. E ainda fala que quem sair da congregação e for para a sua igreja, lá será batizado. A congregação sempre foi taxada em rebatizar. Só que a congregação, ela não obriga ninguém a se batizar. A pessoa vem da sua igreja, chega na congregação, logicamente que para ele, né, se familiarizar, né, ser ali doméstico na fé, ele tem que fazer um pacto com Deus, um novo pacto. E ali quem chama é Deus. Vai no batismo, mas você não é obrigado a se batizar. Só que chega na hora do batismo e não aguenta. Ele se batiza, vai ali e fala, não, estou sentindo uma coisa em que eu não senti em lugar nenhum. Na congregação é totalmente diferente do que vocês falam aí na internet. É diferente. A obra de Deus é diferente.
Pastor Nicodemos, você sabe o que é uma igreja herética? Você sabe o que é uma igreja seita? Eu vou te dar alguns modelos aqui. Igrejas que se acham só a única que salva, ainda chama o povo de burro. Igreja em que a pessoa chega e fala que Deus também morre. Igreja em que quando você olha a pessoa pregando, a pessoa quer quantidade, não quer qualidade. Ela prega em cima de um palanque dizendo que o carnaval não é do diabo, que o carnaval é um jeito da pessoa também louvar a Deus. Onde você já se viu isso? Por que vocês não falam dessas igrejas? Por que vocês só falam da igreja de 5 milhões de membros? É estranho, né? É estranho a congregação estar na internet, ter a disciplina, a decência. Ô irmão Paulo, mas os irmãos estão aí pegando dinheiro e construindo prédio novo. Estão fazendo igrejas novas. Estão pegando dinheiro e dando na obra da piedade. Estão ali levando a cesta básica para os necessitados. Olha, cartão corporativo para os anciãos ir lá para a África, ir lá para a Itália, ir lá para Portugal, ir lá para Nova Zelândia, para a Inglaterra, né? Fazer o que lá? E cuidar da obra de Deus. Ele não tem salário. Tem o cartão corporativo que tem que ter. Você vai viajar como? Você tem que ter um dinheiro ali. Se você precisar, alguma precisão. Mas é tudo prestado conta. A congregação ela é elogiada pela Receita Federal, que as contas batem. Quem já trabalhou na administração, na tesouraria, sabe. Dizer aí que é tudo documentado. E se alguém meter a mão em cima, é obrigado a devolver. Que é tudo contabilizado. Não tem caixa 2. Enquanto outras igrejas, esses dias tinha uma briga de pastores. O pastor dizendo que a pastora pregou no evento que teve aí, da Assembleia de Deus, e ganhou mais do que ele. Que ganhou 7 mil pelos dias que ela ficou ali. E ainda foi hospedada em um hotel de luxo. Enquanto ele ganhou pouco e estava no... Ele falou o nome lá, né? Do lugar dele. A gente chamava pro São Paulo Boca de Porco, né? Que se chama, né? Eles chamam outro lugar lá, Maloca, alguma coisa, que eles ficam lá porque é barato. E ele ainda foi ter com a pessoa lá, o dirigente que contrataram eles. Tem a pastora recentemente aí dizendo que foi chamado de produto. Ela foi chamada de produto, que ela é um produto. Até quem contratou, né, queria que ela ficasse até tal horas, ela ultrapassou aquela hora. E ele falou, não, você aqui é um produto. Que eu paguei, mas pagou com que dinheiro? Dinheiro dos fiéis. Agora põe a congregação e essas igrejas que pagam cantores, vai dar uma palestra, é pago. Vai dar palestra para os filhos, os pais, os casados, os solteiros, é pago. E na congregação tocamos de graça, reunião da mocidade de graça, reunião que dão conselho para até os casados de graça, tudo de graça. Ancião não recebe, cooperador não recebe, não tem dízimo, você não é obrigado a ter ali uma ficha sua de quanto você deu. Gente, peraí, inversão de valores. A congregação então se torna-se, na boca dessas pessoas, uma igreja herética, uma igreja sendo seita. A congregação é a única, pelo que eu vejo aí, em que deixa Deus falar. Não é o homem que passa na frente de Deus. Irmão Paulo, mas subiu uma pessoa lá no púlpito e o que aconteceu? Ela pregou e não se cumpriu. Mas você tem certeza que era para você a palavra? Você tem certeza que você estava, naquele dia, você estava apto? Você estava com crédito com o Senhor para ouvir aquela pregação de bênção? Você não estava errado, não? Você não tinha errado? Será
Se no começo da pregação, onde veio uma doutrina, onde veio uma repreensão, você aceitou? Um culto anterior, que foi palavra de doutrina, você aceitou? Ou você saiu resmungando, falando do pregador? Vamos ver o que é heresias, o que é seita, irmãos. Vou colocar aí para vocês, vamos lá. A Igreja Católica, sim, é nela que está a plenitude da salvação. Ah, Padre Augusto, então você está dizendo é só a Igreja Católica que salva? Mas você não entendeu até agora, é isso mesmo que eu estou dizendo. Desculpe usar essa palavra, que não seja burro. Nós não vamos para o céu. Jesus, ele subiu, quando ele subiu, ele falou, eu vou preparar-vos um lugar. Preparar-vos um lugar. Para quem? Jesus, quando subiu, ele retornou para a destra do Pai, aonde ele estava. Agora, eu vou preparar-vos lugar. Para quem? Para nós. Porque está falando que nós não vamos para o céu. Nós vamos viver aonde? E o padre chamando todo mundo de burro, porque diz que a Igreja Católica é a única que salva. Ué, peraí, mas não era a congregação que falava isso? O que está acontecendo? Vamos ver mais um trechinho aí desse áudio. Peraí, agora fiquei curioso. Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Não- Ele pode não fazer o que fe- ele quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, deixa eu te falar. Tô questionando porque eu Sim, quero claro, entender como claro. pensa. Sim, nós vamos falar Claro. bastante sobre isso. É assim, eu posso matar alguém? Eu não. Deus pode. Deus pode, Deus pode. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na arca de Noé? Do tempo da arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, um contra juízo quem? de Deus contra um povo perverso, Sim, né? inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos. Que nunca tinham feito nada. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. Ele não salvou nenhum bebê. O que ele é? Genocida? Já que é uma palavra tão atual, né? Ele é genocida? Não, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele bem entender. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Irmão, veja aí a heresia e veja só. Segundo esse pastor, esse mesmo pastor que também criticou a congregação, ele diz aí no podcast, né, que Deus é que matou aquele povo ali do 11 de setembro, as Torres Gêmeas, né, que foi Deus que matou. Peraí, mas você vê nas reportagens, o governo talibã foi derrotado, Osama Bin Laden foi morto pelas tropas americanas, né? Então, peraí, Deus matou e quem levou a culpa foi o Osama Bin Laden? Não estou entendendo. Em 2001, você ouviu falar na mídia, que Deus, que foi o culpado de tudo, Deus que pegou os aviões e se direcionou para as Torres Gêmeas? Coisa estranha, né, irmãos? Veja bem, foi esse pastor que também falou da congregação. E ele fala uma coisa aí, irmãos, veja bem. Ele diz que o dilúvio, Deus também matou as criancinhas. Aí o entrevistador do podcast falou, peraí, mas não foi desobediência do povo, que o povo não queria entrar na arca? Aí ele menciona, mas Deus salvou os ratos, salvou os bichos e não salvou as crianças, os bebês? Os bebês estavam na arca. Aí o entrevistador falou, não, ele não estava na arca, os bebês estavam fora da arca junto com seus pais. Mas por que os animais se salvaram e aqueles que não quiseram entrar na arca não se salvou? Os animais obedeceram à voz de Deus. Os animais obedeceram à voz de Deus. Quando foi lhe dada a ordem para que eles, em fileira, fossem para a arca, eles obedeceram. Ali estava leão, junto, não teve a separação de animais.
o predador junto com a preda, irmãos. Junto com a caça. Imagine o leão próximo daqueles animais que ele devora. Vê como Deus faz tudo certo? Agora, os bebês, Deus não ia falar, ó, pelo menos os bebês vão se salvar. Porque os bebês estavam junto com seus pais. Os seus pais que foram responsáveis pelas mortes dos bebês. Por quê? Quando veio o dilúvio, eles que não quiseram entrar na arca, ficaram ali zombando de Noé. Velho doido, velho caquético, né, irmãos? Como hoje fazem do povo de Deus na terra. O pastor diz que foi Deus que matou. Irmãos, uma pessoa para vir falar das pregações da congregação, para vir falar que a igreja não prega, não estuda a Bíblia. Estudar a Bíblia para quê, irmão? Para falar que Deus matou o povo dos Estados Unidos, lá as torres. Tá aí, não? No áudio. Que Deus matou os bebês e salvou os ratos, os bichos. Que leitura, que estudo bíblico é esse, irmãos? Santo Deus. Vamos colocar mais um vídeo aqui para vocês verem a diferença, irmão. Aqui eu só estou mostrando a diferença. Não estou, eu, particularmente, defendendo. Vai falar, o irmão Paulo está defendendo. Estou colocando os vídeos aí para vocês analisar o que é a congregação e o que é outras igrejas. Que, segundo eles, não vocês que saem da congregação, segundo eles dizem que estão indo tudo para a igreja deles. Imagine. Gente, as nações e línguas é o povo que será salvo, mas é de todas as nações. Povo, não música. Isso é música do mundo. Esta música de carnaval, o mesmo. Pergunta para Fernanda Brum aí o que fizeram com Cristo no carnaval. Colocaram o diabo aí vencendo Jesus Cristo. Pergunta para ela. Ela é do Ministério Profetizando as Nações do Rio de Janeiro. Veja bem, irmãos, o que estão pregando, querendo pegar até o povo do carnaval, irmãos, como sendo tudo natural. Aí eu parei por aqui, viu, irmãos? Eu parei por aqui. Olha, se eu for colocar um monte de heresias, um monte que a gente vê aí, irmãos, irmão, pelo amor de Deus, eu vou colocar o que é a congregação agora. Compara, irmãos, compara o que é a congregação. Você que não conhece, compare. Compare uma igreja da outra. Pastores falando mal da congregação. E quando vai dar uma entrevista aí, uns falam que Deus vai morrer, que Deus tem que morrer, que Deus não é eterno. Outros dizem que nós não vamos para o céu, que Deus falou que iria, quer dizer, Deus ainda não achou esse lugar para preparar para nós. Deus é um Deus que, eu vou preparar lugar, e esquece do povo. Veja bem o próximo vídeo.
levou. A primeira coisa que nós devemos analisar é o seguinte: quem é que pode salvar? Eu até pergunto para o pastor Ezequiel: quem pode salvar, pastor Ezequiel? Quem tem poder e autoridade para salvar? O Salvador. O Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é: o Salvador morre? Deus, o Salvador, morre? Morreu. Não, o Deus, o Salvador. Então o senhor acredita que Jesus morreu corpo, alma, espírito, e a sua divindade também morreu? Jesus morreu. Como um todo, Se ele é a Deus divindade. e homem, ele morreu como Deus e homem. Todo, Se ele é a Deus e divindade. homem, ele morreu como Deus e homem. Ele morreu como Deus e homem. Como é que Deus pode morrer? Aí ele depõe contra o próprio texto que ele apresentou. Então como é que você Aquele, depõe olha que só. Deus... Se Não, Deus olha não só. pode morrer, Jesus não é Deus? Não, mas espera um pouquinho. Ué. Se ele é imortal, ele é eterno, como é que ele pode morrer? Olha só. Olha a doutrina que ele está apresentando, a morte de Deus. E veja que a ressurreição partiu de 3 perspectivas. A ressurreição foi realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse: olha, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Agora, como é que ele poderia cumprir essa palavra se ele estava morto? Alguém teria que ressuscitá-lo, mas ele mesmo disse que iria se ressuscitar várias vezes. Então Deus, a divindade, não pode morrer. E o que ele está acabando de pregar é uma heresia gritante da morte de Deus, depondo contra um texto que ele mesmo usa para combater o imortalismo, porque o Senhor Jesus, ali por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus, que é a divindade, é imortal. Então não pode morrer. Então, é mais uma heresia que precisa ser refutada. Agora eu tenho que chamar o irmão de herege, infelizmente, tá bom? Irmãos, este vídeo, este pastor da Adventista diz que Deus morreu. Pelo fato de Jesus morrer, né? E se Jesus é Deus, então Deus morreu. O todo-poderoso Deus, o imortal Deus, morreu. Na sua opinião. Veja só o tamanho da heresia, irmãos. Veja só. Jesus, ele morreu, mas foi a carne, que ele já estava em espírito. À destra do Pai. Ele desceu na terra, foi concebido por Maria Virgem, por Virgem Maria, como vocês vêem na Bíblia. Ele, então, aqui na terra estava nas 2 naturezas. Aqui ele já era a divina, que ele desceu, senão o anjo não vinha ali falar para Maria que dentro do seu ventre tinha o Salvador do mundo, né? E ele morreu na humana, que ele não ia subir com a humana. Ele morreu aqui na terra com a natureza humana, que todos nós morremos. Nós não vamos com carne e tudo, com matéria e tudo para o céu. Ele morreu de um jeito, irmãos, de dizer, morreu, sepulta. Mas na realidade o corpo dele até hoje não foi encontrado. Ele ressuscitou, ele voltou ao seu estado espiritual e voltou para Deus. Quando nós fomos feitos, que Deus deu sopro de vida na nossa boca, diz na Bíblia, em que nós vamos para o pó, a carne vai para o pó e o espírito volta para Deus. Então, irmãos, morreu é uma morte que quer dizer espiritual. Deus não morre. Aí você já percebe nesse último vídeo, vocês estão vendo. Agora vamos realmente mostrar a congregação cristã no Brasil, irmãos. Para vocês verem a diferença. Esse vídeo tá forte, viu? Observe aí esse vídeo.
tarde. Deu boa tarde? Boa tarde. Eu vim aqui responder esse comentário hoje. Não teve só essa seguidora que me pediu para contar do batismo da minha mãe, teve mais gente que me pediu. Eu peço desculpa até, porque eu falei que ia fazer logo em seguida e foi muito corrido. Enfim, hoje sobrou um tempo e eu resolvi responder essa pergunta. Gente, eu tava indo numa igreja, não era a congregação. Eu tava seguindo uma outra igreja e eu sempre tive essa vontade no meu coração. Sempre tive essa vontade no meu coração. O momento que a minha mãe passasse a morar comigo, eu ia batizar ela. O momento que a minha mãe passasse... Que diferença, né, irmão? Por isso que essa obra é perseguida. Veja bem, irmã se batizou na congregação. Ela era de outra denominação. Esse vídeo da filha dela explicando, infelizmente, foi cortado porque foi colocado em outra plataforma que é de 1 minuto, né? Mas com certeza um lindo testemunho, irmãos. Vocês viram a diferença? Foram só 4 vídeos da congregação. Vocês viram, ouviram, sentiram paz, irmãos? Temos que, irmãos, esquentar a cabeça quando alguém vem falar que a congregação é uma igreja, é uma seita. Isso tudo que está acontecendo, irmãos, tem um motivo, né? Tem um motivo. O que vocês acham? Gostaram desse vídeo, desta análise? Imagine o que é pregado nas outras igrejas, o que é discutido. Veja bem. Ele serve a um Deus que nega o próprio Deus. Igrejas em que fala que Deus morre. O outro fala que no céu ninguém vai para o céu. O que você está fazendo para a igreja então? Se Deus foi preparar lugar, esse lugar foi para quem? Né, irmãos? O que vocês acham sobre isto? Esses 2 pastores, o outro... o de Bárbara, esqueci o nome dele, o pastor, falou sobre a mesma coisa que o Nicodemos falou da congregação. Falar que Deus matou, né, aquele povo ali que em 2001, as Torres Gêmeas, sendo que pegaram ali o terrorista, já o exército matou. Então, irmãos, a gente vai fazer essas análises. Né? Com estes vídeos eu mostro quem é a congregação, o que nós vamos fazer, o que nós sentimos, e com esses vídeos eu mostro aí as outras denominações que chamam nós de seitas, igrejas heréticas, e olha só o que eles cometem as gafes, né, irmãos? Então deixa aqui o comentário de vocês, compartilhem este vídeo nas redes sociais. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.